CPD Cast, essa é a primeira turma de 2025. Com muito prazer, eu tenho recebido aqui alguns alunos. Foram momentos incríveis, todos interagindo, destravando no digital. Muita risada, muita alegria, muita emoção, muito conhecimento, enfim. E dessa vez eu recebo aqui no CPD Cast uma aluna, ela, Yusha Marinho, que com muito prazer participou desse CPD e aqui está para falar um pouquinho da sua jornada, do seu trabalho e da sua experiência aqui no CPD. Yusha, bem-vinda ao nosso CPD Cast. Obrigada pelo convite, obrigada pelo curso, obrigada por ter dado essa oportunidade Muito de estar bom. participando do podcast. Eu estou muito feliz com sua presença, a gente já teve aí vários momentos e esse é mais um. E eu quero que você compartilhe um pouco da sua história. Agora, antes disso, assim, só para a gente conhecer melhor, você que é terapeuta e fundadora do Espaço do Sandy, você que tem uma experiência, já dividiu vários momentos ali com a gente, mas se apresenta melhor. Quem era a Yusha Marinho? Eu costumo dizer que eu sou filha de Deus, Que bênção. porque o Filho de Deus, ele é energia pura. Nós somos energia. Então, daí, todas as células, todas as moléculas, todos os átomos, tudo é feito de energia. E daí é que vem o mundo físico, que aí eu, no mundo da matéria, né? Sou psicoterapeuta, sou terapeuta holística, sou analista do Ministério Público do Estado de Alagoas. Tenho uma parte minha da área jurídica e tenho uma parte minha na área da saúde. Que bênção. Sou protetora animal e acho que tudo na vida é muito conectado. Então, eu procuro dizer que sou uma com o todo. É Que como eu me maravilha. descrevo. Boa, gostei demais. Nós temos tema, Yusha, aqui para vários podcasts, viu? Eu vou selecionar aqui, mas você é rica de conteúdo. E a gente, com certeza, né, a partir desse momento, a gente já se conectou aqui no CPD e vamos ter mais outras oportunidades de nos encontrar. Mas nesse agora, eu queria falar um pouquinho. Lógico que eu vou dar uma passeada em cada um desses pontos aí, mas eu queria concentrar mais na terapia holística, que foi no nosso bate-papo, aquilo que você deu ênfase. Para quem não conhece, inclusive eu, o que vem a ser realmente a terapia holística? Em que ela consiste? Como é que funciona? A terapia holística, ela é uma terapia que tem uma abordagem no ser humano como um todo. Ela lida com o corpo, a mente e o espírito. Então, ela aborda o ser humano nele como um todo. Tanto que hoje estão deixando mais de usar o nome holística para integrativa. Tá. Por quê? Porque antigamente se vinculava muito a holística místico. Todo mundo que lidava muito com energia, com isso, era mais aquela coisa de místico. E estão acabando com esse preconceito. Mas aí ela hoje continua sendo a terapia holística, mas hoje conhecem muito mais como terapia integrativa. Por quê? Porque ela integra corpo, mente e espírito. E ela hoje é um braço da medicina tradicional. Caramba. Tanto que hoje em dia o SUS já reconhece muitas, né? O SUS já reconhece o reiki, já reconhece os florais, já reconhece a acupuntura. Então, ela realmente hoje entrou como uma terapia. Boa. Para as pessoas que querem ir muito além do físico. Boa. Agora eu vou querer explorar um pouquinho, já que você falou aí dessas três áreas. Por exemplo, quando você fala que ela compreende o corpo. Vamos começar pelo corpo. Como se executa, como se exercita isso mesmo? No caso do corpo, você tem movimentos, a massagem, como se aplica a terapia holística no campo do corpo? Então, como a gente trabalha como um todo, todas as técnicas, ela vai abordar tudo de uma vez só. Ah, tá. Entendi. Ela não separa. Então, a gente trabalha com a mente, como você reprogramando a sua mente, porque como a gente acredita que tudo é energia, tudo é frequência e vibração, você precisa mudar a sua mente. Mudando a sua mente, você muda as emoções. Mudando a emoção, você muda muita coisa na sua vida. E aí, isso reverbera do espiritual para o material e do material para o espiritual. Então, a gente não trabalha separado. A gente trabalha tudo junto. Cada um são várias técnicas de terapia holística. Tem o reiki, tem a polaridade, tem a barras de Axel, tem terapia multidimensional, tem florais, aromoterapia, tem Caramba. homeopatia, acupuntura, massoterapia. Então, é um Caramba. mundo.
E aí, vamos supor, se eu faço uma sessão de Reiki, que são aplicações com a mão, técnicas de aplicações no corpo da pessoa, então, a sessão de Reiki, ela vai interferir no corpo, vai interferir na mente, vai interferir no emocional e no espiritual da pessoa. Por quê? Porque, às vezes, o seu problema é no espiritual, só que aí o corpo já sentiu. Como é que o corpo... A gente costuma dizer que quando o corpo sente, o físico sente, é porque já passou pelo espiritual, já passou pelo mental, pelo emocional, chegou no físico. Caramba! Então, para você, muitas vezes, curar o físico, você precisa destravar... Boa! Precisa destravar Gostei da palavra. alguns emocionais, algumas travas mentais, para poder você liberar o físico. Então, quando a gente trabalha com as terapias holísticas, a gente não consegue separar. Tá, A gente entendi. sempre Naquele momento, a trabalha aplicação tudo. está sendo em tudo. Se eu quero uma sessão de Reiki, eu quero uma sessão de barras de Axel. Que barras de Axel são 32 pontos na cabeça, que aí, quando estimulados, ela destrava Certo? crenças, traumas. É mesmo. Já tirou até pessoas de cadeira de roda, barras de Axel, que a medicina tradicional não conseguiu. E aí teve sessões... Foi comprovado que durante uma sessão de barras de Axel, você equivale mais ou menos a 3 meses de meditação, uma hora por dia. Caramba! Isso por ressonância. Você também faz isso? Também faço. Na sua barras de clínica, no Axel. seu espaço lá, no Espaço Lucende também. Então, tipo, você faz uma técnica e ela age em tudo. Ela age no seu corpo físico. Tem pessoas que, por exemplo, passam por várias técnicas e não conseguem tirar as dores do corpo. E aí, numa sessão, você consegue tirar algumas dores do seu corpo. Lógico que a gente sempre fala que tudo é contínuo, né? Você não quer vem chegar hoje para amanhã, porque você, às vezes, tem travas emocionais que são coisas muito antigas. Entendi. E aí, já está no físico, principalmente fibromialgia. Que a fibromialgia, a psoríase, são doenças que são emocionais mesmo. Caramba. Só que fica no corpo, né? As manchas, as dores. E aí, muitas sessões de ou Reiki, ou polaridade, ou terapia multidimensional, o que for, ela vai agindo no seu emocional, no seu mental, chega no físico. Caramba, eu vou querer matar uma curiosidade. Quando você fala duas, a primeira, quando você fala do espiritual, a gente meio que não, quando a gente não conhece, a gente pensa logo na ligação da pessoa com o mundo espiritual, citando ou ligando a, por exemplo, Deus, se é o Deus mesmo, se tem outro tipo de Deus, por exemplo, depende de uma crença religiosa. Se a pessoa é cristã ou se a pessoa de repente não é cristã, ela é do Buda ou de algum outro. A linha do espiritual que a terapia holística se apega, ela tem uma direção. Por exemplo, eu sou cristão, vai caber para mim cristão igualmente a quem não é o cristão? Como se aplica essa parte espiritual aí, essa ligação? Então, boa pergunta. Sobre isso, porque né, a gente boa quando fala pergunta, espiritual... Muitos perguntam isso, porque tem muito preconceito. Sobre isso. A gente já fica meio que assim... Para quem é de uma determinada linha, né, o cara vai dizer, rapaz, será que tem a ver com Umbanda? Será que tem a ver com isso ou com aquilo? Nada contra no sentido das preferências. Cada pessoa prefere e escolhe o que quer na vida. Né? Mas, sabendo que direção vai, você pode quebrar, inclusive, esse preconceito. Para que direção vai a terapia holística no sentido espiritual? Eu costumo dizer assim, depende do espiritual que a pessoa entenda, né? Porque, às vezes, o Deus para um não é o mesmo Deus para o outro. Vamos dizer, um Deus... Tem uns que entendem de Deus como uma força maior, como uma coisa universal, como uma energia cósmica. E tem outros que vê Deus como uma figura, entendeu? Sim. Vai depender muito disso. Eu costumo dizer que a terapia holística não tem nada de religião, que é o que as pessoas ficam falando muito, porque a gente fala muito com energia, de frequência. Isso. Mas não tem nada a ver com a religião. O espiritual que a gente fala é porque a gente diz que o nosso espiritual, nós temos um campo vibracional que não enxergamos, que o ser humano considerou como se fosse um espiritual. E aí cada um também entra naquilo, o que é espiritual para cada um. Porque uns entendem o que é espírito de um jeito, tem outros que entendem o que é alma de um jeito, tem outros que entendem... E aí vai do que é perispírito, do que é alma, do que é... E aí, quando a gente fala em terapias holísticas, como a gente fala muito em energias, em frequências, vibrações, as pessoas... E fala que trabalho espiritual, as pessoas levam para a religião. Mas não tem a ver muito com religião. Por quê? A física quântica está para provar. Era isso que eu ia falar. Né? A física quântica está para provar. Por quê?
Nós somos matérias, isso todo mundo sabe. Somos corpos, né? E vamos desdobrar. Nós somos células. Nós, todo mundo, isso é incontestável, temos células. As células são feitas de moléculas, que são feitas de átomos. E os átomos são feitos de quê? De prótons, elétrons, nêutrons. E aí vamos investigar o que é o próton, qual é o elétron e o elétron. Quando vocês vão estudar, vocês vão ver que eles não se juntam. Então, tem um vácuo entre eles ali. E esse vácuo é o quê? Pura energia. Não vou me aprofundar muito, porque aí eu vou entrar na física quântica. Mas é pura energia. Então, vai ser outro episódio que você vai vir aqui para falar sobre a física quântica. Eu tenho interesse, inclusive. Eu sou apaixonada por física quântica. Eu também sou curioso do assunto. E aí, isso é energia. Então, por exemplo, se você quer curar alguma coisa, você já obstruiu, né? Para você ter algum problema, você já obstruiu alguma coisa daquela energia. E a gente sabe que tudo da gente é nas células. E se as células são átomos, são moléculas, são partículas atômicas, então alguma coisa lá da sua energia não está bem. Que é o que a gente chama, em teste, de o espírito. Porque nós não enxergamos. Então, existe uma coisa muito maior que a gente. Então, para a gente curar esse algo muito maior, que aí vai denominar cada um do que é espírito ou não, né? Vai da cabeça de cada um. Aí as pessoas levam para a religião. Mas quando a gente fala do espiritual que a gente vai curar, é esse espiritual que fica reverberando a frequência, vibração e tudo, as ondas, que nós não enxergamos, mas que também está em tudo. Por isso que muita gente que diz assim, sou espiritualista. Por quê? Porque vê Deus em tudo. Na árvore, no animal, nessa matéria aqui. Entendi. Já foi provado até, inclusive, que, por exemplo, fizeram um teste que deram aqueles choques que colocam no corpo. Sim. Dá uns choques. E aí, cada vez que você vai dando choque no corpo, ele vai anestesiando. Chega uma hora que você não sente mais de tanto choque que você deu naquele lugar. E aí, fizeram o mesmo teste numa madeira. E viram que era a mesma coisa. Chegou uma hora que a madeira também ficou como se estivesse anestesiada. Então, para você ver que tudo é feito da mesma coisa, da mesma energia. E aí, quando a gente fala em espiritual, é isso. É você curar o todo, o tudo. E aí as pessoas levam muitas vezes para a religião. Para a religião. Interessante. Penso eu que quem está nos assistindo, de repente, ainda está curioso. Aí fica perguntando. Se alguém te perguntasse assim, Yusha, no espiritual, aquele Deus lá que criou Adão e Eva e que está na Bíblia e tal, você acredita? Acredito. Mas o meu Deus é esse. É aquela força cósmica, um ser muito iluminado, dentro de de uma energia muito pura, que simplesmente comanda tudo. É esse Deus que eu acredito. Muito bom. Que nós sempre estamos aqui para um propósito maior, que só Ele sabe. Muito bom, gostei da resposta. Eu imaginei que você fosse nessa linha aí. Eu acho que é interessante, embora cada um tenha a sua forma de ver, de aceitar o mundo, e a gente não tem nada que querer mudar no sentido de não respeitar a forma das pessoas pensarem, né? Você falando na terapia holística, aí me veio a história do pensamento positivo, né? Que é uma coisa que a gente já se fala hoje de ser feita uma gestão dos pensamentos. Os pensamentos interferem muito, né? Inclusive no nosso corpo mesmo. Quando você começa a pensar coisa ruim, eu já vi até, acho que ligado à física quântica, outro dia eu vi uma reportagem, uma professora falando que o tanto de notícia ruim que você assiste nos jornais, né, esses acidentes, queda de avião, desgraça, essas coisas, isso atrai a sua mente e o seu cérebro e gera, inclusive, doenças também, física. Procede, Yusha? Muito. Explica para nós. Como eu falei, né? Como nós somos energia, nós não criamos a realidade de ninguém, nós criamos a nossa. Então, se você pensa só em coisas ruins, só escuta aquelas músicas falando de sofrimento. Opa! Fala, bebê! Não. Gustavo Lima, você vai responder para ele, tô brincando. Não que você não possa. Tá, entendi. Mas assim, só escuta aquilo, né? Tá ouvindo, né, Arthur? Você que fica tocando bateria, ouvindo Gustavo Lima direto aí, de sofrência. O Felipe, inclusive, ele gosta de sofrência também. Não, né, Felipe? Tô brincando, não. O Felipe é cristão, ele... Mas entendi, brincadeiras à parte, tem sentido mesmo. Continue. Você só assiste coisas ruins antes de... Aí tem gente que só bota filme de terror na hora que vai dormir. Aí é terrível. Então, tipo, algumas coisas é energia.
Aliás, não, tudo é energia. Então, se você pensa, o que você pensa, você está propagando para o universo. Até, por exemplo, tá com inveja de fulano de tal. Quero que fulano de tal caia. Só que você não cria a vida do fulano de tal. Você está criando aquela imagem que você está criando é na sua cabeça. Tá. E como você está criando aquela imagem na sua cabeça, mesmo que seja uma coisa ruim, vai criar na sua realidade, porque você está fazendo aquilo ali no seu campo. É o seu campo que você está criando. Então, se você tipo, pensa demais naquilo, tá. você está criando aquilo ali para o seu campo. Desejar o mal ao outro, ao próximo. Vai vir para você. Caramba. Aí muitos dizem assim, Olha a lei do aqui. retorno. Bem, eu acredito que existe uma lei do retorno, porque aí também é outra conversa, né? Tá. Mas, muitas vezes, não é só a lei do retorno, é porque você criou aquilo ali no seu campo. Se você está o tempo todo escutando aquelas músicas de sofrência, não é nada contra, pode escutar, mas de vez em quando. Você está escutando o tempo todo música de sofrência. Porque fulano me separou, que não se levei gaia. Aí você fica aquilo... Gente, vocês estão botando aquilo ali no seu campo de frequência o tempo todo, o tempo todo. Aí, daqui a pouco, acontece com você. Eita, aconteceu. Lógico, você só ficou botando aquilo ali naquele campo. Então, tudo que você pensa tem uma força muito grande. Porque, como eu falei, somos energia. E você grava tudo na energia. Tudo que nós somos ou que queremos está gravado no nosso DNA. Caramba. E aí, quando é gravado no DNA, você tem que saber o que você vai gravar, né? Tanto que, quando a gente passa para as outras gerações, já foi comprovado também, que muitas coisas que vivemos nessas gerações ficam gravadas no nosso DNA e passam para as outras gerações. E aí, muitas vezes, as crianças dos pais repetem, não pelo comportamento, mas por gerações passadas que ficaram fazendo aquilo ali. Que já vem o próprio DNA. E aí, o DNA foi por quê? Por pensamentos. Que já foi comprovado que foram os pensamentos que modificaram um pouco do DNA. E aí, foi se passando. Caramba. Ô, Yusha, no caso de meu avô era, vamos supor, né? Meu avô era violento, né? Meu bisavô. Na época do Lampião, e parará e tarará. Então, ele era um cara vingativo, violento, e ele tinha isso como uma prática. O pensamento dele girava em torno disso aí. Você vê possibilidade, no caso, desse DNA que eu herdei, porque papai trouxe ele, e eu tenho uma herança de meu pai também. Então, vai que eu tenha isso também. Na terapia, eu tenho como quebrar, e até alguns chamam de maldição hereditária, né, e tal, que você acredita em maldição hereditária? Acredito. Boa. Em tese, acredito. Em tese, acredito. Não. E baseado nessa coisa de passagem, a minha pergunta e é uma curiosidade, talvez de karma, né? De karma, enfim, tem vários nomes aí. Eu venho estudando isso ultimamente, porque eu penso que tem coisa que tem que ter um sentido mesmo. Porque você aprendeu aquilo de onde? Onde é que você tira o instinto de alguém? Tem pessoas que têm um instinto que você vê logo que, caramba, ele herdou de quem? E de repente vem disso aí. Agora, a quebra disso, a parada disso, como estancar esse pensamento, esse DNA danificado, esse estilo de ser e tal, tem como? Tem. Com as terapias. Boa. Por isso que eu sempre digo que não se deve ter preconceito com as terapias, né? Muita gente ainda acha que terapia é coisa de doido, de quem precisa, assim, que está precisando de CAPS. Não é. Terapia realmente é para você se... Terapia é para você se conhecer. Porque você se conhecendo, você quebra muitas coisas. Porque você vai saber na terapia o que é seu e o que é do outro. Porque nós pegamos muitas coisas dos outros, muitas. Dos nossos pais, dos nossos avós, tanto por comportamento como por genética mesmo. E aí, na terapia, você vai conseguindo se enxergar e você vai percebendo que aquele padrão foi um comportamento, não foi seu. Foi de outros que foi entrando na sua vida. E aí, com a terapia, você consegue. Por que eu fui para a terapia holística? Por que eu me apaixonei pela terapia holística? Essa é a pergunta que eu ia fazer. Porque eu passei por todas as terapias. Fui para psicólogo, fui para psicanalista, eu já psiquiatra. fui da época que dizia que psicólogo é coisa de doido. Tu já pensou assim também, não, né? Não, graças a Deus. Mas eu sempre gostei de terapia. Viu? Eu fiz terapia também, viu? Hoje eu estou mais ajuizado. Melhorei muito, ressignifiquei muita coisa. Pronto. Então, você se apaixonou... por aí, né? Porque tem gente que está com 50, 60 e ainda continua criança. Yusha, aí você, pela terapia holística, você se apaixonou por quê? Eu me apaixonei por quê? Porque eu já passei por tudo, né? Desde pequena eu sempre gostei de terapia. E aí fui psicólogo, psicanalista, psiquiatra, porque eu sempre gostei de me conhecer. E saber o que é que... E eu pensei assim também, peraí, se tem coisas das gerações passadas, eu posso parar. Eu posso quebrar. Entendi. Então,
Qualquer pessoa pode quebrar essa maldição que você está falando. Quebrar e não passar para os outros. Porque você tem o livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio para todo mundo. Né? Não é porque eu vi meu pai batendo na minha mãe a vida Por toda exemplo, que eu simplesmente vou me casar e vou bater na minha mulher. Não, você pode escolher. Sim. Você pode quebrar aquilo ali, entendeu? Até porque agora, se você não quebrar, vão lhe quebrar também. Porque a Maria da Penha vão lhe pegar. Né? Exatamente. E eu trabalho na promotoria de família. É mesmo? É? Caraca, meu Deus do céu. Então é outro tema que você vai trazer aqui, né? Violência doméstica, violência sexual, Muito. essas coisas todas. Tem ninguém aí querendo tocar fogo no apartamento dos outros, né? Entendeu? Os ex aí fazendo um monte de coisa, enfim. E aí você, conhecendo isso, você tem como quebrar. Exato. E aí a terapia holística foi o que eu me apaixonei por quê? Porque ela trabalha tudo, desde o espiritual, mental e o corpo. Você não precisa estar falando. Eu vou falar da minha vida. Por quê? Porque tem coisas, como você falou, não, você nem sabe. Foi coisas do seu bisavô, tataravô, tá no seu subconsciente, no inconsciente. Como é que eu vou limpar se eu nem sei? Não sei lá o que foi que eles viveram, mas viveram. Tem razão. Então a A terapia essa não terapia precisa... holística não precisa. Porque Você as fica técnicas... caladinho lá, Eu preciso fazer. Algumas pessoas até falam, né? Algumas pessoas falam até porque tem pessoas que têm necessidade de falar, né? Mas, muitas vezes, não precisa, porque você simplesmente vai passar por um processo de energético e ela vai entrar em todos os seus núcleos de energia. Caramba. Ela vai entrar no seu subconsciente, no inconsciente. Tanto que algumas pessoas, depois que faz várias sessões de reiki ou barra de axis, a vida muda. Meu financeiro simplesmente ficou assim. Por quê? Porque ela entrou nos traumas e crenças, em alguns bloqueios da sua família, não foi só seu, da sua família, e conseguiu limpar, conseguiu destravar energeticamente. Caramba, que massa. E aí as pessoas às vezes mudam, meu Deus, muda. Tanto que, por que eu fui fazer barras de axel? Porque quando eu fiz uma sessão de barras de axel, eu sempre fui reikiana, gostei, e aí eu conhecia barras de axel, mas quando eu fiz uma sessão de barras de axel, deu uma mudança de chave na minha vida, que até hoje eu não entendi como, mas hoje eu sei, né? Tá, beleza. Por quê? Porque eu vi que ela destravou algumas coisas em uma sessão. E aí eu disse, oxe, eu quero aprender isso, né? Sim. Aí eu fui aprender barras de axel. Então, o bom da terapia holística é isso, porque muitas vezes você passa 10 anos no psicólogo. Eu aconselho, realmente, eu sempre digo assim, cada um no seu quadrado, né? Tá. Os psicólogos, eles trabalham de um jeito, os psicanalistas de outros, coaches, né? Boa. Que muitas vezes as pessoas procuram psicólogo achando que é coach, não é. Tá. Trabalhos diferentes. E a holística também é assim. Mas como a holística fez muito mais resultados na minha vida, Tá. e de uma forma que você não precisa se expor também tanto, e muitas vezes você nem sabe como, mas ela começa a limpar. Ela começa a limpar muita coisa na sua vida começa a andar por causa dela. Por causa da limpeza que ela fez em você energeticamente. Fiquei pensando aqui, Yusha, como é que é feito essa aí, as barras? Você fica lá deitado, você coloca uma... Como é, assim, só para eu imaginar, porque eu não conheço, é por isso. É massagem, você fica com os olhos fechados. Como é que o posicionamento para você fazer essa terapia? A barra de axel, você pode ficar sentado, mas geralmente a gente prefere que a pessoa fique acomodada, né, deitado. E aí são 32 pontos na cabeça. Na cabeça. É isso. Que foi Gary Douglas que criou. E aí alguns pontos você passa na sessão toda, a gente vai tocando em alguns pontos na sua cabeça. Não é bem uma massagem, é como se fosse. Mas aí você vai só tocando os pontos daquela pessoa, na cabeça daquela pessoa. Os 32. Cada ponto tem algum sentido, algum símbolo. Vamos supor que tem um ponto das dores, assim, da tristeza, Tá. da alegria. Tem um ponto do envelhecimento. Tem determinados pontos na cabeça que quando você estimula, ela Caramba. simplesmente... É como se a gente diz que desbloqueou. Tá. Vamos supor que você está com uma coisa, um coágulo, vamos Tá. dizer assim. Sim. Vamos supor que tem... Como é que eu posso dizer? Tem um pontozinho na cabeça que aí se refere a determinada situação, determinada coisa. Quando você coloca, estimula com os pontos, é meio como ele se explode. Vamos supor que tem um coágulo e ele sai. E ele simplesmente, ele solta. Por isso que nós falamos que são 32 pontos que tem na cabeça. E por que se chama barras? Porque, por exemplo, se eu toco nesse ponto e nesse, está formando uma barra aqui, ó. Energeticamente, você não vê, mas é. Se eu toco os dois pontos aqui está aqui para estar formando uma barra. Tá. Você não vê, mas é uma barra. Por isso que nós chamamos de barras de axel. E axel,
da consciência, né? Por Acho exemplo, nos quem tem cônjuges. mágoas, muita gente ainda traz no coração a mágoa, né? E algumas vezes dos pais ou do pai mesmo, tudo. Pode ser resolvido nessa terapia. Existem pontos que podem representar essa dor, essa coisa que muita gente sente por situações mal resolvidas entre o pai e a mãe, que às vezes reverberou na vida da pessoa, tudo também pode ser? Tem pontos para tudo. Tá. E como a gente trabalha com os 32 pontos, até para comunicação. Boa. Então Tem um vamos ponto lá. de comunicação. Fazer então, uma parceria do Espaço Lucente com a Destravo, para quem tiver aí com problema de comunicação. Vai lá. Pronto. Eu vou fazer uma pergunta também curiosa que tem a ver. Para a pessoa exercitar essa terapia, para ser um terapeuta, penso que a pessoa deve estar num estado espiritual, numa condição elevada e à altura. Porque eu fiquei imaginando aqui. Hoje em dia, muita gente vai procurar uma atividade para ganhar dinheiro. Aí você decide ser um terapeuta holístico que vai fazer aí as barras de Axo. E essa pessoa não está preparada. Como é o processo para a pessoa ficar habilitada para fazer? Porque senão, o mal da pessoa que está fazendo aquilo não pode passar para o paciente, tem a ver, porque o meu medo é esse. Você chegar para fazer uma terapia dessa e encontra, de repente, um maluco ou uma maluca que não se preparou e está ali porque ele viu lá no YouTube e fez lá um negocinho, tarará, tarará, e deu o nome e está lá fazendo. Aí vai os males dele passar para mim. E aí? É possível? Como é que acontece Muito isso? possível. Olha só. Ótima pergunta também. Tem de tudo por aí. E eu costumo dizer que do mesmo jeito que você vai para um médico, você tem que saber qual médico que você vai, porque não é porque você está com dor de cabeça que um remédio de dor vai simplesmente... Sim. Então, você também tem que saber para o terapeuta que você vai. Lidar com a energia das pessoas não é brinquedo. Primeiro, porque a pessoa pode sair pior. Sério? Arrumar uma doida que está com a vida complicada, ela vai passar toda a mazela para você. E vai sair com a vida mais complicada. Olha porque a pessoa vai... Né? Se você está, por exemplo, como eu falo, se você está com o chakra, nós são como se fossem órgãos energéticos, os pontos de chakras, né? Na maneira leiga. Se você está com um desequilíbrio no chakra da comunicação, que é esse chakra daqui, laríngeo. Se você está com desequilíbrio nesse, se você procura um terapeuta que é mais... E piora, se você entrou rouco, você vai sair mudo. Então, você realmente precisa saber onde você está indo. A pessoa precisa realmente saber como está. Tanto que, quando a gente atende, nós temos que nos preparar energeticamente. Temos que fazer uma proteção. Porque você também que está fazendo pode absorver. Exatamente. Até porque, por exemplo, eu posso atender 10 no dia e sair ótima. E atender uma pessoa e sair acabada. Aconteceu contigo? Já. Foi mesmo. Só que aí você tentar, por mais que você faça todo o tratamento, toda a proteção, existe o que a gente chama os vampiros energéticos, né? Pessoas que, como você fala, a pessoa é tão negativa, chega perto de você, em 2 minutos você tá até feliz, mas falou tanta coisa errada, entrou tanta um vampiro coisa na ruim. minha sala, eu tenho que expulsar. E a gente já faz logo uma oração, né, Alice? Exato. Sangue de Jesus. Tem gente que, assim, é brabo mesmo. Você imagina que trabalha com essa área. Exatamente. Tem que realmente ter uma blindagem aí para poder se proteger, não é? Tem gente que chega, assim, emocionalmente acabado. Às vezes, quando chega assim... tem um problema com dinheiro, mas o problema às vezes nem é com dinheiro. É com tanta da coisa que já chegou no dinheiro. Aí você chega no terapeuta holístico, aí o terapeuta holístico não está preparado, vamos dizer que só veio o dinheiro, vamos dizer assim, né? Entendi. E não era bem aquilo. E não era bem aquilo, resultado. Às vezes piora você, porque você está trabalhando... Até porque se você está trabalhando com energia, você tem que ter responsabilidade com tudo à sua volta. Então, se você está trabalhando com a energia dele, em tese, é o campo dele. Você está interferindo na vida dele. É como se eu chegasse aqui e interferisse na sua vida pessoal. Você não vai sentir? Sim. Uma hora você vai dizer, o que é que você tem a ver com a minha vida pessoal? Fico com a sua. Você quer pagar quanto? Eu deixo. Eu tô brincando. E aí, aquela energia sua, você vai olhar bem assim, de banda para a pessoa. Acho que ela tem a ver comigo. Bem assim, energético. Se a minha energia não está batendo com a sua, se você sente que aquela energia que está entrando em você não é boa, ou tá fazendo, a sua vai reverberar em mim. Caramba. Então, você tem que ter muito cuidado com o que você, que você trabalha. Sério. Então, como você perguntou, como é que a gente chega até nisso? São cursos. Existem pessoas, por exemplo, que é reikiano. É terapeuta holística, é reikiana a vida toda. Eu fui reikiana nos meus 17 anos.
Hoje eu tô com 42. Caramba. Então é muito Ela é tempo. sincera, viu? Ela diz a idade. Você percebeu? Mas não parece É muito não. mais. Não, é realmente. Realmente, eu concordo com você. Mas é muito sincera. Ela abre o coração, você percebeu? Não é todo mundo que faz isso, não. Então, você foi reikiano desde os 17 anos. E E aí eu podia passar minha vida toda com essa terapia holística. Só que eu sou tão apaixonada que eu fui aprender as outras. Aí eu fui aprender terapia multidimensional, barras de Axel. Que Fui massa. aprender... Só não entrei na massoterapia nem na acupuntura. Tá. Mas boa. muitos eu passei. Por aromoterapia. Eu fiquei curioso, eu vou matar essa curiosidade para poder mudar um pouquinho de assunto, embora tenha tudo a ver no entorno da terapia holística. Mas uma das energias que eu percebo, e a gente sabe, o mundo todo sabe, que é muito forte, né, que até é visto como vida, é o sexo, né, a sexualidade. No tratamento, na terapia, no caso das barras de Axel, enfim, uma dessas aí, o sexo ele representa muito, ele é muito forte. Quando a gente fala de pessoas que têm uma possessão, pessoas que trazem um desequilíbrio, um transtorno, pessoas aí assim, quando você desce lá para a questão dos espirituais, tem gente que diz que fulano tem uma pombagira, que, né, que ele tem uma possessão mesmo. Isso existe realmente, é reconhecido pelas terapias. Que nível de tratamento existe para essas situações? Então, a terapia holística, ela... Boa parte dela, não vou dizer que são todos, porque né, Tá. cada um tem umas crenças, mas boa parte acredita nesse mundo espiritual que existem seres de luz que acompanham nós nos nossos tratamentos, que nos acompanham nos nossos tratamentos. E aí, esses seres também vão fazer o trabalho deles nesse campo. Quando a gente vê um desequilíbrio na parte sexual, geralmente a pessoa está com desequilíbrio no chakra sexual, que é um órgão também, Tá. né, como eu falei, né, energético, e a gente faz um tratamento nesse chakra espiritual. Na cabeça. Não, o espiritual ele fica embaixo do umbigo No um caso pouquinho. do sexo. No caso do sexo. Tá. E aí a gente faz o tratamento nesse chakra espiritual, porque ele está desequilibrado. Você toca. Não, a gente não toca, Tá. porque as terapias, vamos dizer, o reiki em si, a mão pode ficar acima. Tá. Não é como uma massagem que a gente sai tocando. Barras de Axel a gente toca nas pontas mas da é na cabeça. cabeça, Isso. tá. O reiki não necessariamente precisa ser tocado. Tá. E aí também a gente vai do terapeuta, porque existem partes do corpo, e vai também da pessoa que recebe, que não se pode tocar. Boa, bom saber. Entendeu? Isso. Aí a gente trabalha só com a energia. Tanto que fazem muitas terapias holísticas à distância. Aí as pessoas fazem, funciona. E como funciona? Ah, tá. Tem reikis à distância, terapia multidimensional à distância. A barra de Axel não pode fazer à distância, mas muitas fazem à distância. Tá. E aí tem muitas pessoas que realmente são pessoas que têm problemas sexuais e pode ser de origem emocional, pode ser de origem espiritual. Tá. E aí a gente vai trabalhar, como a gente trabalha a terapia como um todo, integrativa, a gente foca em tudo. Isso quer dizer que se vamos supor a sua pergunta, vamos supor que esteja algum ser que esteja ali rondando, tererei. Na terapia holística, a gente tenta também fazer essa limpeza, porque o campo dele está sendo contaminado por um ser. A gente tenta retirar qualquer energia que esteja no campo dele. E se tiver alguma energia interferindo no campo espiritual, ela vai ter que sair. Pombagira é simples, existe? não é simples. Pombagira né? Mas existe, é uma energia? a gente acredita que sim. Mas, como eu te disse, nem todos terapeutas holísticos acreditam muito nessa parte de... Tá. Nós, por exemplo, muitos que acreditam na força da energia das coisas, da natureza. E aí os orixás seriam as forças da natureza. Cada orixá tem a força das cachoeiras, a força dos mares. Mas aí, isso aí, a gente procura nem juntar na terapia holística, porque termina indo para o lado religioso. É sobre isso que eu quis perguntar, para desmistificar aí para as pessoas. Então, vai depender muito, porque tem terapeutas holísticos evangélicos, tem terapeutas holísticos umbandistas, tem terapeutas holísticos kardecistas. Tem terapeutas holísticos evangélicos, né? Tem. Tem, né? Também. Mas aí, o que ele entra? Ele entra muito nessa área da energia, da física quântica, Tá. né? Eles até acreditam, em determinado ponto, existem seres, mas não como as outras pessoas que são espíritas. Tá. Mas é muito mais fácil você encontrar terapeutas holísticos espiritualistas.
que acreditam no todo. No todo. É. E, Ucha, na tua jornada, né, nessa tua experiência aí como reikiana, e hoje com essa abrangência do teu espaço, você deve ter tido algumas experiências, né? Algumas coisas assim interessantes, diferentes, curiosas. Você poderia citar alguma experiência que você vivenciou, que mexeu com você, que foi forte, que teve um resultado diferente? Você teria uma destas, obviamente, preservando nomes, óbvio, mas assim, algo que mexeu com você? Olha, tem várias. Agora, assim, que mexeu muito comigo, não. Mas a gente procura não entrar no paciente, né? Só que, como eu disse, é muito complicado às vezes. Aí teve uma paciente que ela teve uma crise muito grande de choro. Mas muito grande. E não falando nada, só tocando... Essa foi na sessão de barras de Axel. Eu tocando na cabeça. Mas ela chorou muito. Chorou tanto, que quem tá com vontade de chorar era eu. Entendi. Foi mexendo com você. Foi. E aí eu disse, calma, não posso entrar na energia dela, né? Não posso. E aí, depois da sessão, ela veio me contar tudo o que estava se passando, né? Sim. E aí, e aí a pessoa começou a contar tudo que visualizou, porque muitas vezes as pessoas visualizam coisas quando está nas sessões, e sentiu os toques no corpo. Só que eu não estava tocando no corpo. Eu estava tocando só na cabeça da pessoa. Entendi. E a pessoa estava lá dizendo que tinha gente tocando no pé, tocando no braço, tocando... Entendi. Então, você fica... Não estou sozinha. Entendi. Né? E ela estava... Uma experiência marcante, diferente. É. Muito bom, Yusha. Eu vi que você tem conteúdo pra caramba aí. Isso é muito bom. Sobre terapia holística a gente vai longe, mas aí deu pra gente ter uma compreensão. Falando um pouquinho mais de você também, você tem, assim, eu não sei, eu posso considerar hobby, você tem uma preferência por proteção a animais. Me fala um pouquinho sobre esse teu lado aí. Quando começou, o que é que você faz com isso hoje? Você tem alguma campanha? Você tem alguns gatos? Fala sobre essa área. Então, a proteção animal, você não se acorda protetor, né? Você se torna protetor quando você vê, virou protetor. Boa. Começa assim, porque as pessoas acham, não, virei protetor. Não, você não começa protetor. Você começa pegando um animalzinho, ajudando ali. E quando vê, você já tá. Caramba. Aí você faz, meu Deus, virei protetor. Foi o seu caso? Foi o meu caso. Você virou protetora quando? Eu sempre gostei de animais, sempre gostei. E aí, eu sempre ajudava abrigos, como podia, né? Visitava, só que aí, que foi que aconteceu? Chegou na pandemia, e eu tinha uma gatinha e tudo. Quando chegou na pandemia, tudo se fechou. E aí, onde eu moro, só jogavam muitas caixas de muitos animais pequenininhos. E nisso, eu comecei a conhecer outras pessoas nos grupos, que eram protetores. Eu sempre dizia que eu era colaboradora. Eu nunca dizia que era protetora. Não, eu sou colaboradora. Aí, resultado, eu comecei a pegar eles. Porque os abrigos não estavam mais recebendo quase nenhum. Porque a pandemia, as pessoas pararam também de contribuir. Porque tudo se fechou. E aí, eu fui pegando. Resultado, virou uma bola de neve. Aí, resgatei para mais de 50 animais já. Saí tirando da rua, cuidando e doando. Tirando da rua, cuidando e doando. Os que eu fiquei em casa, eu tinha só 2. Os outros que fiquei foi porque não consegui doar ou porque teve algum probleminha e aí terminou na minha casa. Então, cada um tem um probleminha lá. Mas hoje tenho 8 gatos. E aí, eu não resgato tanto como resgatava antes, né? Tá. Porque isso realmente é um desgaste muito grande. É uma missão, né? Percebe que quem tem essa missão é... Mas Outro dia eu gravei com o delegado Leonan aqui no estúdio e foi interessante. Ele falando sobre isso que ele curte, né? Assim, ele vivencia isso, né? E aí outras pessoas... Ajudou muito. Ele trouxe um cachorrinho, botou aqui na mesa, foi tão interessante ali. Ele realmente respira isso aí. Isso representa muito para você? Muito. Se as pessoas soubessem como os gatos são reikianos, como os animais são terapeutas, todo mundo tinha um animal em casa. Todo mundo. Inclusive, vou contar uma passagem bem rapidinho aqui. Por favor, aí o espaço é seu, eu quero saber Para você ver, o gato, quando ele está em cima de você de alguma forma, ele tenta cuidar e curar energeticamente aquele lugarzinho. É mesmo? Tem canto que ele gosta de ficar em você e ele fica e ele cura. Para você ver como é as coisas. Meu namorado tá com problema nos rins. E aí, ele se deitou e a minha gatinha foi deitar justamente aonde? No rim dele. Caraca! E aí ficou lá ronronando.
No dia que ele disse lá que estava com problema. Caraca. Ela simplesmente chegou. E essa gosta de deitar no peito. Ela costuma geralmente se deitar assim no peito, na perna. Mas ela chegou, não. Chegou justamente bem no rim dele, deitou. E daí? Tem um efeito isso? Tem, ela ajuda. Ela ajuda. O animal, ele puxa. Ele não vai puxar tudo, coitado, né? Sim. Tanto que dizem que quando o gato vai ficando muito gordo, é porque ele está puxando muita energia daquele lugar. Ou do lugar ou daquela pessoa, daquelas pessoas que estão naquela casa. O cachorro, ele já trabalha diferente. Mas todos os animais eles têm um feeling muito rápido. Tanto que quando tem essas catástrofes, né? Quando vai ter cheia, essas coisas, os animais sentem de longe. Os cavalos, os elefantes, eles sentem de longe. Se deixar eles sozinhos, eles vão embora. Porque eles já sabem, eles sentem. Então, eles sentem exatamente... Interessante, eu não tinha ouvido falar isso ainda. Tem cachorro treinado para detectar câncer, para determinar... É mesmo? É. Ele treina o cachorro para detectar câncer. Então, se você bota o cachorro em algum ambiente com pessoas que têm esse problema, ele vai detectar pelo cheiro que aquela pessoa está com problema. Tem cachorro para tudo. Tem cachorro que é treinado para epilepsia. Então, quando aquela pessoa vai ter a crise, deixa lá na casa da pessoa, né? Treinam e deixam na casa da pessoa. Quando aquela pessoa vai ter a crise, o cachorro já vai chamar outra pessoa da família para avisar. Caramba, velho. Interessante. Então, eles são... Eu digo que os animais, eles são terapeutas holísticos de longe. Interessante, Ucha. Eu já ouvi, já gravei com muita gente. Eu não tinha ouvido ainda essa tese, esse conhecimento. Acredita? Estou muito contente aqui com a sua... Você realmente é cultura pura, viu? Ah, muito obrigada. Você precisa voltar mais vezes aqui para passar assim. A gente vai marcar outros momentos para você vir aqui e falar mais sobre essas suas experiências. É muito interessante. Eu sou apaixonada pelos animais. Boa, boa. Isso é muito bom. Então, quero agradecer a você, mas antes disso eu quero ainda ouvir de você. Nós passamos aqui algumas horas, né, falando sobre mentalidade, trocando ideia, dando algumas risadas também, trocando conhecimento aqui no curso Prático Digital. Queria ouvir de você o que representou isso, o que foi, como é que você está nesse momento, você aqui participando agora do podcast. Fala um pouquinho sobre essa experiência. Então, foi uma experiência maravilhosa. Amei de paixão. Porque eu sempre gosto de conhecer, sou muito curiosa, gosto de ler demais, gosto de vivenciar coisas novas. Para mim, o digital é novo, apesar de ser já está com um bom tempo, mas para mim o digital é uma coisa nova. E eu quero entrar nesse mundo. E eu adorei, amei o curso. Me fez ter outra visão, porque você chega aqui com uma visão, você sai com outra, que você também pode andar nesse mundo, que às vezes a gente acha que está restrito a determinadas pessoas, e não. Tá aberto para quem for, da maneira que você achar que deve fazer. E como eu sempre penso, né? Eu sempre digo para todos os meus clientes, tudo é um ponto de vista. Tudo é questão do ponto de vista. E eu vi que realmente aqui é um ponto de vista. Por quê? Porque você às vezes tem o medo de um julgamento que é o seu ponto de vista. Sim. O outro não está nem aí pro que você vai falar, às vezes. Boa. E muitas pessoas querem escutar o que você está falando. Sim. Que está igual ponto de vista igual ao seu. Mas tem outros que não. E aí, às vezes, você deixa de falar e deixa de publicar aquele conteúdo só porque acha que quem discorda vai discordar. E daí? Pois deixa o ponto de vista dele. Simples assim. Simples assim. Que conclusão massa. Eu achei perfeito. Eu disse, quando você fez o julgamento... Eu disse, não, a gente vai trabalhar o julgamento é um ponto de vista. Ele tem um ponto de vista dele. Pronto. Simples assim. E nós seguimos nossa vida. Boa. Então, o CPD... Foi maravilhoso, valeu a pena. Muito bom. Amei. Eu queria que você aproveitasse a oportunidade que você está falando para o Brasil e para o mundo, e aqui nessa câmera você deixasse uma mensagem para as pessoas que te conhecem e as que não te conhecem e vão te conhecer agora. Que mensagem você deixaria para esses corações? Então, eu diria assim, que todo dia é um recomeço. Nada é mais valioso do que o seu tempo. Tempo vale 1000 vezes mais que dinheiro. Então, a maneira que vocês puderem aproveitar o seu tempo, vocês aproveitem. Se vocês querem conhecer, até, por exemplo, entrar no digital, né? Como eu estou entrando. Aproveitem o seu tempo, porque amanhã você não sabe. E ontem já passou. E eu digo que não se recomeça no outro dia. Tem gente que fala assim, de manhã é um recomeço. Não, gente, vocês recomeçam todo dia. Porque se daqui para de noite, você tomar uma decisão que vai mudar a sua vida, recomeçou. Então, vocês todos os dias têm
a oportunidade de recomeçar. E se quiser entrar no digital, como eu também estou entrando, a Destrave também ajuda. Ah, que massa! Como me ajudou, né? Está me ajudando. Muito bom. Yusha, eu estou muito contente com você. Yusha Marinho, ela que é terapeuta, fundadora do Espaço Lucende, e esteve aqui com a gente dando essa satisfação, e para mim foi um aprendizado também. A gente aproveita para dividir conhecimento, compartilhar conhecimento. E eu quero encerrar esse episódio passando às suas mãos aqui o seu certificado. Muito obrigada. Para que ele sirva aí de um marco, né, na sua história no digital. E te passando também aqui um mimo da nossa, do nosso momento aqui do curso prático digital. É uma xicrazinha personalizada. Olha o seu nome aí. Bebeu sucesso. Muito bom. Yusha, eu quero lhe agradecer. Eu que agradeço por tudo. Para você toda sorte de bênção. Para você, sua família, enfim, todos os seus. As pessoas que estão ao seu lado, que lhe amam e que convivem com você. Tá certo? Eu que agradeço muito por tudo. Por essa oportunidade daqui e pelo curso. Muito bom. Muito agradecido a você que nos segue, nos acompanha. Acabamos aqui com esse episódio excelente. Aproveita e vai lá no nosso canal do Destravo TV e nos segue, se inscreve para receber as notificações. E aproveite e assiste esse canal, esse episódio aqui, manda para mais pessoas. Eu achei muito interessante, Yusha, foi riquíssimo. Eu ouvi coisas aqui que realmente, com toda a minha vivência, não tinha ouvido ainda, e você realmente enriqueceu aí o nosso canal. Fico muito contente que volte mais vezes, ok? Ok. E logo, logo, o Espaço Lucenda Cast. Olha só. Amém. Aqui na Destravo. É isso que eu espero, é isso que eu desejo para você realmente ganhar autoridade no digital, porque autoridade você já tem, você vai crescer, aumentar mais ainda a sua autoridade, ok? Ok. Muito obrigado a você que nos acompanha. Até a próxima. Aprove Deus.